Pessoal, como eu disse, hoje nós estamos aqui para fazer uma live direcionada assim para os jovens, né? Porque essa semana é a semana dos jovens da IPC. E então, nós vamos falar sobre três jovens muito especiais na Bíblia que marcaram uma geração e marcam a nossa geração até hoje, né? Jovens que, como eu coloquei ali, três jovens que não se esqueceram do seu Deus na sua juventude. Eles lembraram do seu Deus na sua juventude. E é isso que nós precisamos, né? Que eu gostaria de passar para os jovens. Não esqueçam do seu Deus, não esqueçam do seu Deus em sua juventude. Porque a juventude, né, esse período de ser jovem, tal, a gente está descobrindo tantas coisas e passando por tantas transformações e mudanças na vida. E às vezes existem, né, infelizmente, jovens que durante esse período acabam se afastando um pouco do Senhor. E nós então queremos hoje, nessa noite, lembrar o quão especial é lembrar do Senhor, trazer à memória o nosso Deus no tempo da juventude, como diz Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Deus na sua juventude, na sua mocidade, né? Então, essa é a palavra assim que eu queria direcionar para os jovens. E espero que todos venham, né? Que os jovens cheguem aí para a gente ter esse tempo abençoado na presença do Senhor. Quem sabe de quais três jovens eu estou falando? Chuta aí, minha gente, povo de Deus. Três jovens especiais, jovens de coragem, jovens de muita fé, de ousadia na presença do Senhor, jovens que não se afastaram do seu Deus, mesmo estando em uma terra estranha, uma terra estrangeira, mantiveram o seu ali contato com o Senhor, mesmo sendo assolados de tantas outras coisas à sua volta, de tantas coisas que poderiam tirá-los do foco, mas eles não se deixaram levar, eles não se deixaram envolver pelas coisas do mundo, pelas coisas ali do sistema que eles estavam inseridos. Por quê? Porque eles tinham uma convicção de quem era o seu Deus. E por isso eles jamais se corromperam. Quem são? Quem sabe? Chuta aí, minha gente. Se vocês não falarem, eu vou falar. É isso, gente. Então, vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só. Esses jovens, quando eles chegaram, foram levados cativos para a Babilônia, a primeira coisa que fizeram com eles, e com Daniel, que também foi junto, mas hoje nós vamos falar dos três. A primeira coisa que o rei fez com esses jovens foi mudar a sua identidade, trocar o seu nome. Talvez pensassem eles que trocando a identidade, eles conseguiriam trocar. Olha, a Liz acertou, minha amiga Liz. Liz, beijo pra você. A Liz acertou, isso mesmo. Sadraque, Mesaque, Abednego, Mateus também acertou. Mas eu já tinha falado, né, gente? Mas tudo bem. Eu sei que dá um pouquinho de atraso, vocês acertaram sim. Pois é, logo que eles foram levados cativos para a Babilônia, eles então tiveram sua identidade trocada, olha só. E talvez de repente aquelas pessoas pensassem que trocando a identidade eles conseguiriam trocar, mudar a essência desses jovens, só que não, né? Deu erro, não deu, porque a convicção, o que eles tinham ali naquelas raízes, no tempo que eles estavam toda a sua vida, até aquele período em Judá, ali convivendo com os seus pais, seus parentes, criados no Evangelho, eles então não se corromperam, eles não mudaram, eles continuaram sendo quem eles eram, a sua essência continuou a mesma, né? Não mudaram em momento nenhum. E é sobre isso que nós vamos falar. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, um texto bastante conhecido de todos nós, mas é o texto que o Espírito Santo me conduziu nessa noite para trazer para vocês, para a gente meditar um pouquinho sobre os jovens e o seu relacionamento com Deus. Todos vocês sabem que o rei Nabucodonosor, ele era um rei meio malucão, né? Toda vez que eu falo desse rei, eu penso nele assim, um cara meio surtado, porque ele tinha umas ideias meio malucas.
né? Uns sonhos assim, que ele anteriormente ele teve um sonho e ele então quis que os seus os sábios, né, os adivinhadores lá da sua corte, lá do seu reino, eles não somente interpretassem o sonho, mas que eles também dissessem qual foi o sonho que ele teve. Então, por aí a gente já tira que ele é meio maluco, né, gente? Porque não é possível. Interpretar o sonho já é difícil. Imagina você dizer o que foi que a pessoa sonhou e depois interpretar. Mas ele fez isso. Não satisfeito com isso apenas, ele mandou erguer uma estátua de 27 metros, uma estátua de ouro com a sua própria imagem. Olha só, vice-deus, com a sua própria imagem. Então, ele fez um decreto. Todos, ao ouvirem o som das trombetas, símbolos, cítaras e todos os instrumentos musicais, todos ao ouvir esse som teriam que se prostrar diante daquela estátua, daquela imagem dele próprio e adorar a ele. Olha só, que sandice, né? E assim aconteceu, né? Chegou aquele grande dia, a estátua lá, 27 metros, ouro puro, brilhante, reluzente. Tocou a trombeta, tocaram os instrumentos, todo o povo se prostrou e adorou a imagem. Menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Eu imagino, né, assim, a cena que passa na minha cabeça é todo mundo deitado, todo mundo no chão, cara no pó, e Sadraque, Mesaque e Abednego só ali, tipo, olhando a situação ali em pé. E logo, claro, foram falar para o rei, né? Foram falar para o rei que aqueles 3 judeus, né, não se prostraram, eles não se renderam, eles não fizeram e não obedeceram ao decreto do rei. E aquele decreto constava nele que quem não se prostrasse diante da estátua seria atirado na fornalha ardente, uma fornalha muito, muito quente. E eles então, ali tranquilamente, confiante, com uma fé inabalável no seu Deus, não se prostraram. Sabendo Nabucodonosor do que tinha acontecido, obviamente mandou chamar os 3. E aí nós vamos ler aqui no versículo 13, o que foi que Nabucodonosor disse para esses 3 rapazes. Daniel capítulo 3, versículo 13. Furioso, o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos a ele. E quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou: é verdade que vocês não respeitam os meus deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que eu mandei erguer? É verdade isso? Confirma? Aí ele fala bem assim: vou dar uma segunda chance para vocês. Mas a partir de agora, quando o som começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a minha estátua. E se vocês não fizerem isso, serão jogados na fornalha e ponto final, acabou. Aí vem a pergunta crucial dele. Olha só o que Nabucodonosor termina perguntando: e que Deus é capaz de livrá-los de mim? Qual é o Deus que pode livrar vocês de mim e da fornalha? A resposta dos meninos, dos 3: sua ameaça não nos assusta. Veja bem que confiança, que fé. Sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Não só da fornalha, como de qualquer outra. Eles falam. Ele é Deus. Se ele salvar, ele é Deus. Se ele não salvar, ele vai continuar sendo Deus. Olha a convicção. E mesmo que ele não faça, não importa, ó rei, não importa. Ainda assim, nós não vamos servir aos seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Ponto final. Essa foi a resposta que eles deram para o rei. Obviamente, o rei já estava furioso, né? O rei já estava furioso porque eles não tinham se prostrado diante da estátua. E imagina diante de uma fala dessa, ousada desses 3 rapazes. Ficou tão bravo, e a palavra segue dizendo que ele ficou com tanta raiva, que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais além do que já era quente. Já era quente o negócio, já era quente.
ele mandou aquecer 7 vezes mais. E ordenou então que amarrassem os 3 rapazes, amarrassem e jogassem dentro daquela fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. Obviamente não sobraria nem o pó, nem o pó desses 3. E foi isso que eles fizeram. Trouxeram os melhores soldados ali do reino de Nabucodonosor, amarraram os jovens, prenderam eles com cordas e tudo mais, e lançaram eles dentro daquela fornalha em chamas. A palavra é quente, mas tão quente que os soldados, ao atirarem os 3 dentro da fornalha, eles próprios morreram. Os soldados lá de fora, eles morreram queimados. E os 3 caíram para dentro da fornalha. Eu acho incrível, porque na minha cabeça eu sempre imagino eles caindo igual gato. Já viu o gato quando cai do telhado? Ele nunca cai deitado, ele já cai em pé, já sai andando, correndo. Eu imagino que foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim que eles foram jogados na fornalha, que eles já caíram em pé e já caíram andando. Já caíram andando, já começaram a andar. Nabucodonosor vem naquela cena. Ele ali de fora viu o sobrenatural acontecendo. Ele olhou para dentro da fornalha e ele falou assim, não pode ser verdade. Ô, pessoal, vem cá. Chamou o pessoal que estava na redondeza ali com ele. Faz favor aqui, me confirma, vê se eu não tô doido, pego meu óculos lá porque eu não tô enxergando direito. Peraí, não foi 3 que a gente jogou dentro da fornalha? Foram 3. Foram 3. Mas olha lá, tem 4. E o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses, a um filho dos deuses. Meu Deus, que experiência sobrenatural que teve Nabucodonosor e aqueles que estavam ali com ele. Porque para Sadraque, Mesaque e Abednego, obviamente aquela experiência sobrenatural era algo esperado, porque eles sabiam o Deus ao qual eles serviam. Então, naturalmente, eles viveram o sobrenatural de uma forma natural, tranquila, sabendo que Deus, somente Deus poderia fazer aquilo por eles. E então Nabucodonosor, estagnado, ele falou, não acredito, não é possível, foram 3 jogados lá dentro, amarrados, e eles estão andando de um lado para o outro, e tem 4 andando lá. E o 4º homem parece um filho dos deuses. Aí Nabucodonosor foi na porta, obviamente um pouco mais longe, né, da fornalha ali, e chamou, Sadraque, Mesaque, Abednego, faz favor, venham cá, pula para fora. E então os 3 saíram, andando tranquilamente, como se estivessem saindo assim de um lugar muito tranquilo, nenhum fio de cabelo queimado, as roupas intactas. E aquelas pessoas que estavam ali à volta do Nabucodonosor, os seus súditos ali, foram comprovar. E comprovaram que nem cheiro de fumaça existia naqueles 3 jovens. Nem cheiro de fumaça. Cabelo, nada queimado. Roupa, tudo intacto, tudo perfeito. Tudo como foi jogado. Só as cordas que foram queimadas. Eles foram amarrados lá para baixo. Voltaram sem cordas e totalmente ilesos. Totalmente. Aquilo foi tão impactante. Eu acredito que aquela experiência para aqueles homens, e principalmente para aquele rei que se achava o dono da cocada preta, né, como se diz por aí, foi tão impactante que eles ficaram, acredito que em choque. Aí o rei, olha só, e nós vamos ler agora, no versículo 28, um rei pagão, nós estamos falando aqui de Nabucodonosor, aquele cara meio malucão lá, das ideias que a gente já falou sobre ele, né? Olha aqui o versículo 28 do capítulo 3. Nabucodonosor exclamou, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos. Eles confiaram no seu Deus, a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram sua vida, mas não serviram nem adoraram a outros deuses. Nabucodonosor reconheceu
que Deus era o Senhor. Bendito, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele continua no 29, ele diz assim: por isso, olha o decreto agora, lembra do decreto anterior, quem não adorasse a estátua dele próprio? Agora, outro decreto. Por isso eu decreto: todos, de qualquer lugar, cor, raça ou crença que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. Vai ser mais nem jogado na fornalha, vai ser picado, picadinho, cortado. E suas casas serão destruídas. E aí, eu acho incrível como que ele próprio, Nabucodonosor, que fez aquela pergunta lá no versículo 15, e que Deus pode livrar vocês? Que Deus pode salvá-los? Quem é o Deus que pode salvá-los da fornalha ardente e de mim? Quem é o Deus? Aí quando chega aqui no final do 29, ele próprio responde: nunca houve um Deus que salvasse como esse Deus. Nunca houve um Deus que salvasse como esse Deus. Então ali ele reconheceu que o Senhor estava com aqueles jovens, que Deus era o Senhor na vida daqueles jovens. Oh meu Deus, glória a Deus. Como ímpio, como pagão pode reconhecer Deus na vida de um jovem? Pela fé, pela conduta desse jovem. E aí entra a minha meditação sobre, trazendo para a nossa realidade, como que nós podemos agir, o que nós podemos fazer para evidenciar Deus na nossa vida, para que o perdido, para que aquele que está aí no mundo, na sujeira, no lamaçal total, como que eles podem reconhecer e conhecer esse Deus? Através do nosso testemunho, através da nossa fé, através das nossas experiências com o Senhor. Vejamos que essa experiência, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saíram do natural e foram para um nível de sobrenatural que não somente eles viveram, mas as pessoas que estavam ali à volta deles conseguiram vivenciar o sobrenatural de Deus através da vida deles. Olha que coisa maravilhosa. E quando eu começo a pensar sobre a nossa vida, o que nós temos feito, como nós temos vivido, qual é a nossa procedência, como nós temos carregado o nome de Jesus, como que nós temos evidenciado Jesus através das nossas vidas, que testemunho nós temos dado sobre o nosso Deus. Será que as pessoas, ao olharem para as nossas atitudes, ao olharem para nós, as pessoas conseguem ver o Deus que nós servimos? Será que os pagãos dos dias de hoje, nesse mundo, elas conseguem olhar para nós e falar: esse é o Deus bendito, esse é o único Senhor, é o Deus que essa pessoa, que essa mulher, que esse homem jovem serve. Esse é o verdadeiro Deus. Aquele Deus que salva, aquele Deus que restaura, aquele Deus que cura, aquele Deus que livra da morte. Deus livrou esses 3 jovens de algo que humanamente era impossível alguém sobreviver. Impossível. Se a fornalha tivesse aquecida menos 7 vezes do que já estava, eles sobreviverem. Quanto mais aquecida 7 vezes mais, como foi. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nos deram uma lição do que é fé, do que é confiança, do que é realmente andar com o Senhor. E hoje, trazendo essa palavra para os jovens, eu encorajo você, jovem, e não somente os jovens, todos nós, eu encorajo você a olhar para o Senhor e não se deixar levar por nada desse mundo, não se deixar corromper por nada desse mundo, porque o papel do mundo é exatamente esse, é tentar tirar de nós tudo aquilo que nós temos de precioso em nós, que o Senhor já nos deu. O mundo, ele quer nos tirar do foco, ele quer nos atrair para as coisas terríveis aqui desse tempo, dessa era, para que nós venhamos a negar o nosso Deus, para que nós venhamos a nos prostrar diante de outros deuses, de tantas coisas desse mundo. E principalmente os jovens são um alvo assim direcionado, mais direto mesmo do inimigo das almas. Por quê?
Os jovens, eles muitas vezes são deslumbrados com as coisas, né, novas, muita coisa acontecendo, é muita informação, a gente está vivendo a era da informação, né? É todo tempo, em todo tempo a gente tem tantas informações que às vezes nossa mente parece que vai dar um nó, nossa cabeça às vezes parece que vai dar um nó de tanta informação que nós temos na nossa cabeça, não é verdade? E aí, com isso, o inimigo, ele tem atraído muitos jovens, ele tem conseguido levar para junto dele muitos jovens, jovens que muitas vezes, muitos desses nasceram em berço cristão, cresceram na igreja, viveram sua vida na igreja, mas num determinado momento, né, pelo vislumbre das coisas desse mundo, pelas coisas que enchem os olhos, muitos têm, infelizmente, deixado de seguir o Senhor e têm se prostrado diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, representando aí todas as coisas desse mundo. Infelizmente. Porém, nós temos aqui um exemplo magnífico da palavra do Senhor. E fala que são jovens, e falam que eram 3 jovens que saíram da sua realidade, mas a sua realidade não saiu deles. A realidade do Senhor a quem eles serviam, nunca saiu deles. Mesmo eles estando em posição de destaque já na Babilônia, quando eles foram levados para lá, assim que Daniel ocupou o cargo de governador na Babilônia, das províncias da Babilônia, ele pediu para que os seus 3 amigos também ocupassem cargos. E esses meninos já estavam ocupando cargos na Babilônia. Então, talvez qualquer outro jovem, nossa, subir a cabeça, né? Poxa, agora eu sou o tal, eu não estou mais na minha terra, meu pai me corrigir, para me barrar, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, nada disso, nem poder, nem status, nem posição social, nada subiu a cabeça daqueles jovens, porque eles se mantiveram firmados no Senhor, firmados naquilo que eles aprenderam. Em momento nenhum, Sadraque, Mesaque e Abednego negociaram a sua fé. Em momento nenhum, eles negociaram os seus princípios e valores, aquilo que eles aprenderam de mais precioso que eles tinham. Jamais eles colocaram em xeque, nunca, em momento nenhum, nem diante de uma situação como aquela, de ser jogado na fornalha ardente e ali virar churrasco, carvão, né, na verdade, não ia nem virar churrasco, nem assim. Então, a gente aprende tanta coisa, tem tanta lição para a gente aprender nesse texto maravilhoso aqui de Daniel, do capítulo 3, é uma lição para a gente falar aí, ficar umas 3 semanas falando, é muita coisa, mas hoje eu quero falar sobre coisas que chamam a atenção nesses jovens, e eu quero falar aqui com vocês o que chama mais atenção para mim na vida desses 3 jovens. Primeiro, o posicionamento deles. Eles se posicionaram diante do Senhor e nada fez com que eles saíssem do seu posicionamento com Deus. Isso é maravilhoso, glória a Deus. A integridade, olha só, íntegros, totalmente íntegros, fiéis ao Senhor, eles não negociaram sua integridade. Lealdade, eles foram leais ao seu Deus, mesmo sabendo que eles poderiam morrer. Coragem e ousadia, eles tinham demais. Meu Deus, nos dá essa coragem. Coragem para enfrentar os maiores desafios, os maiores perigos da vida, eles tiveram coragem. E uma fé inabalável. Tanto que eles falaram, se Deus quiser nos salvar da fornalha, amém. Se Ele não quiser, amém também. Ele vai continuar sendo Deus, nós vamos continuar adorando Ele, nós não vamos adorar estátua nenhuma, nem Deus nenhum que não seja o nosso Senhor. Aí, olha só, eu tirei aqui algumas lições. Como eu disse para vocês, são muitas as lições que nós podemos aprender nesse texto, mas algumas eu achei assim muito especiais e eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira lição que nós podemos aprender com esses 3 jovens. Primeiro, o meio e o sistema em que vivemos sempre vai tentar nos induzir a ter as mesmas práticas do mundo. Sempre. Não é verdade?
Eu estava falando aí da tecnologia, desse monte de informação que chega para nós o tempo inteiro. Isso aí é uma forma de tentar nos induzir, é uma forma de tentar nos tirar do foco. Sempre vai acontecer isso. Segundo, sempre terá alguém querendo nos destruir por causa do nosso posicionamento com Deus. Sabia disso? Quando a gente se posiciona com o Senhor verdadeiramente, quando a gente se coloca mesmo diante de Deus e não negocia a nossa fé, e não negocia os nossos princípios, os nossos valores, sempre vai ter alguém querendo puxar nosso tapete. Inevitável, inevitável. Mas vamos deixar de posicionar por causa disso? Vamos, jovens? De jeito nenhum. Não. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Terceiro, a confiança e a fé que temos em Deus desenvolvem em nós a coragem para conseguir enfrentar as dificuldades da vida. Olha isso aqui, gente. A confiança e a fé. É a confiança e a fé que nos dá coragem. Sim. Vocês acham que aqueles jovens iam ter coragem e fé de enfrentar uma fornalha ardente se eles não confiassem no Deus deles? Jamais. Quando nós confiamos verdadeiramente no nosso Deus, nossa fé é fortalecida, nossa esperança é verdadeira na nossa vida, ela é evidenciada. Então é isso, gente, olha, fé e esperança no nosso Deus é o que vai desenvolver coragem em nós. Quer ter coragem? Tenha fé e confie no seu Deus, amém? Quarto, Deus sempre irá nos socorrer e nos livrar no momento certo. Eita, aleluia, no momento certo, Deus vem ao nosso socorro. E aí tem uma frase pronta, uma frase de efeito, que ela fala bem assim: quando Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Foi o que aconteceu com esses jovens, né? Deus livrou na fornalha, não livrou da fornalha. Isso, peraí, que eu vou falar o próximo aqui, depois eu falo. Nosso testemunho de fé tem o poder de impactar até mesmo aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. Olha isso, quando você tem testemunho de fé e você é um testemunho verdadeiro de Deus, você consegue impactar quem está à sua volta. Então, jovens, vamos impactar essa geração, vamos impactar esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui por acaso, então é com o nosso testemunho que nós vamos impactar essa geração. Então eu te convido, vamos impactar, gente, não perde tempo não, a melhor coisa é testemunhar do Senhor, amém? Sexto, Jesus estará sempre com aqueles que confiam e esperam nele. Por isso, mesmo que tudo à nossa volta pareça contrário, olha bem, Jesus estará ao nosso favor. Pode tudo estar ao contrário, tudo está acontecendo contra nós, Jesus está ao nosso favor, amém? Então, amém, se nós estamos com Deus, somos maioria, glória a Deus por isso. E aí, deixa eu ver aqui, Jesus está a nosso favor, Jesus está ao nosso favor. E a sua última promessa, olha só, a última promessa que Jesus fez aos seus discípulos antes dele subir para o céu, antes dele ir para a glória mesmo. Ele fez uma promessa para os seus discípulos que vale para nós, é uma promessa pontual para os nossos dias e vai ser para sempre. Olha o que Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nossa, essa palavra, meu Deus, glória a Deus. Jesus estará com nós até o fim dos tempos. Como temos ouvido falar em fim dos tempos, não é? Nesse tempo, mais do que nunca, Jesus está conosco. Pode vir fornalha, pode vir o que for. Jesus está conosco, amém? Glória a Deus por isso. Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, 20. E para lembrar, gente, para finalizar aqui, a provação, presta bem atenção nisso daqui. A provação não vem para nos matar, mas vem para nos promover a um nível mais elevado de experiência com Jesus. Tá passando por prova, irmão? Tá na provação? Tá na prova? Tá aí no deserto, no vale? É só para te fortalecer. Meu Deus, o mundo não entende isso.
Jesus tem misericórdia desse mundo perdido. O mundo não entende que nós sofremos, mas nos alegramos no Senhor, porque sabemos que na provação o Senhor vai nos fortalecer. Nós vamos sair daqui no nível mais elevado, nós vamos sair dessa prova, dessa dificuldade, dessa tribulação, com uma bagagem gigantesca, com um nível mais elevado de experiência de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí eu finalizo com as palavras de Tiago, Tiago, irmão de Jesus. Quando ele escreveu, ele disse assim, ó: meus irmãos, essa é para nós, gente, meus irmãos, com motivo de grande o fato de passarem por diversas provações. Quem se alegra na provação? Só quem confia no Senhor, é só os servos do Senhor. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e sem lhes faltar coisa alguma. Oh, meu Deus! Como essa palavra me traz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram, eles perseveraram, eles foram ali, tiveram a sua fé colocada à prova, mas tiveram a sua fé evidenciada diante de tantas pessoas que não criam no Senhor, e a partir daquele momento todos puderam ver quem era o Deus verdadeiro, que aqueles deuses de metal que eles tinham, sei lá o que mais que eles faziam, milhões de deuses lá, não tinha poder nenhum, somente o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o meu Deus, é o seu Deus, é aquele que nos livra da fornalha, é aquele que nos livra na provação. Então, queridos, está na prova, glorifica o Senhor. Tiago já disse, alegre, tem motivo de grande alegria o passares por diversas provações. Alegre-se, porque o Senhor é contigo. A provação vai gerar em você perseverança, confiança, fé, e você vai sair muito mais fortalecido do que você entrou nessa prova, nessa provação. Em nome de Jesus, eu declaro essa bênção sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Nós passamos por muitas provas, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que nos livra de todas elas. Amém? Glória a Deus.